Oi, gurias! Bom, estamos começando nossa live aqui hoje, que vai ser sobre a culpa presente na não maternidade, né? Que eu convidei a Paty, lá da página Sem Filhos, pra gente conversar. A gente tá planejando essa live aí faz um tempinho já. Ela já entrou, deixa eu fixar meu comentário aqui, para as pessoas que forem entrando saberem o tema. Vou convidar a Paty para entrar. Cadê? Aqui. E vamos conversando, gente. Fazendo perguntinhas. A gente vai dialogando bastante sobre o assunto. Vai ser bem legal. Vamos ver, daqui a pouquinho a Paty tá entrando. Mas não apareceu, agora ela pediu para entrar, deve estar entrando aí. A gente tem algumas perguntinhas que chegaram na caixinha também para conversar. Oi, Paty! Olá, Tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. E você? Sim, também. Então, gente, vamos esperar, né? O pessoal tá entrando. A gente Sim. nem conversou sobre isso, mas eu acho que a gente pode, de uma forma bem sucinta, nos apresentar, né? Uhum, Enquanto o pessoal vai entrando e tudo mais, pra gente saber, tanto para os seus seguidores, seguidoras, né? Quanto para os meus, assim, para as minhas seguidoras se conhecerem também. claro. Vai lá, já que você é convidada, você começa. Tá bom. Bom, gente, oi, meu nome é Patrícia. Eu sou aí da região da Ana também, sou de Juí, na verdade, pertinho de Juí, uma cidade aí, mas tem 13 anos praticamente que eu tô aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. E hoje eu tenho 39 anos, embora eu tenha carinha de 38. Faz alguns anos já, eu tinha 23 anos, quando eu percebi que eu não queria ter filhos, né? E ao longo desse tempo aí, eu fui sendo muito questionada e muito pressionada, né? A gente tem que estar sempre se justificando. A mulher que não quer ser mãe, ela sempre tem que se justificar, né? Tem que não, né? Mas as pessoas nos questionam muito. E ao longo desses anos aí, me justificando muito e pensando muito sobre isso, né? Porque quando as pessoas nos questionam muito, até ajudam a gente de certa forma, porque a gente pensa em coisas que a gente mesmo não havia se perguntado. Então, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo, né? Essas questões para mim. E depois de uma leitura de um livro, assim, que para mim foi uma coisa assim foi uma reviravolta muito grande, que foi Mães Arrependidas, eu percebi que muitas mulheres sofrem com essa decisão e elas acabam às vezes cedendo a uma pressão e indo para o caminho da maternidade compulsória por não conseguirem conviver com essa escolha delas, né, da não maternidade. E aí, como esse assunto ele sempre foi muito tranquilo para mim ele nunca foi um tabu, eu decidi criar o Sem Filhos, @semfilhos. Se vocês são seguidoras da Ana e ainda não me conhecem, vão ali, me seguem. E falar sobre isso com pessoas que também não querem ter filhos, não só mulheres, né? Porque existem muitos homens também que têm essa escolha. Enfim, eu decidi falar sobre isso também para pessoas que já têm filhos, para pessoas que estão em dúvida, e desmistificar um pouco as coisas que giram em torno disso, sabe? Deixar de fazer com que esse assunto deixe de ser um tabu, né? Falar sobre isso de uma forma mais natural, para que as pessoas entendam que não querer ter filhos é uma escolha tão natural quanto querer ter filhos, né? Então, esse é o objetivo do meu perfil, do meu blog, do meu canal do YouTube. E acho que é isso. Falei pra caralho. Não, tá ótimo. Acho que é importante a gente situar de onde a gente fala, né, Paty, de qual é o nosso lugar, assim. Então, eu sou psicóloga, né, eu atuo em clínica faz aí uns 4, 5 anos,
e eu terminei meu mestrado no começo de 2020, onde eu pesquisei a saúde mental das mulheres frente à clandestinidade do aborto, né? E aí, querendo ou não, fala-se sobre saúde sexual e saúde reprodutiva também. E uma das coisas que me chama atenção e que me faz pesquisar gênero e tudo mais, que me levou para isso no mestrado, foi que na clínica a culpa está sempre presente, né, na mulher. Sempre, sempre presente. A culpa em diversas situações, em diversos contextos. E principalmente, né, uma das coisas que se fala muito é tanto na maternidade quanto na não maternidade. Então a culpa está presente em mulheres que se tornaram mães, e a culpa está presente em mulheres que ainda não são mães e que não sabem o que querem ser, e a culpa está presente também em mulheres que escolhem não ser mães, né? Então essa é uma temática a qual aparece assim bastante na clínica e que também é muito importante pensando a saúde mental para que as mulheres consigam se preservar um pouquinho, né, do sofrimento, assim, um sofrimento que pode ser prevenido, digamos assim, se a gente conseguir considerar a maternidade como uma escolha. Assim, a não maternidade e a maternidade como uma escolha, né, Paty? Sim, exatamente. Eu acho que essa questão da culpa, ela é uma questão muito intrínseca mesmo do nosso gênero, né? Porque a mulher, se ela não tiver filhos, ela vai ser criticada por ela escolher não ter filhos. Se ela tiver filhos, ela vai ser criticada pela forma como ela educa ou cria os filhos dela, né? Se ela tiver um filho só, ela vai ser criticada. Ai, que horror! Olha só, aquela mulher, ela não vai dar um irmãozinho pro filho dela, que crueldade. Aí se a mulher vai lá e tem 2 meninos, ai, nossa, mas não vai tentar uma menininha, né? E aí ela tenta a menininha e, nossa, por que ela fez tanto filho? Nossa, uma parideira, tem 3 filhos, sabe? Então, assim, gente, não adianta. Infelizmente, a gente vive num contexto em que as nossas escolhas, elas vão ser criticadas. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Infelizmente, por enquanto, a gente vive nessa sociedade e a gente tem que aceitar, a gente não tem que aceitar, mas a gente tem que ter essa consciência de que nós seremos criticadas. Então, assim, desculpa o linguajar, mas acho que a gente tem que aprender a tocar aquela teclinha do foda-se, sabe? E foda-se a opinião dos outros e vamos fazer o que a gente quer fazer, porque a gente vai ser julgada, não interessa qual escolha você vai fazer. Você aí que é mulher e está assistindo, se você escolher ser mãe, você também vai ser criticada. Se tem mães aqui assistindo, você sabe do que eu estou falando. Agora, se você escolher não ser mãe, você também vai ser criticada. Então, já que você vai ser criticada, faz o que você quiser, entendeu? E aí, a gente tem que aprender a lidar com essas críticas, né? E aí, eu vi assim, pessoal, só contextualizando, tá? Mandem as perguntinhas, eu vi que vocês já estão mandando. Só a gente vai seguir um roteirinho e tudo mais, e aí conforme vai dando, a gente vai respondendo, né, Paty? Qualquer coisa, eu comentei com a Paty em off, assim, antes da live, qualquer coisa, se a gente não conseguir responder as perguntas, eu vou tentar anotar elas e aí vou respondendo nos stories depois, durante a semana, marcando a Paty para ela dar o ponto de vista dela também, e assim a gente vai levando o assunto, porque a gente sabe que tem muita pauta dentro desse assunto. E para a gente começar a inaugurar, eu acho que é importante nós situar, né, Paty, como acontece a maternidade da forma compulsória. Por que existe tanto sofrimento? Por que existe esse livro que é fenomenal, inclusive leiam, que é Mães Arrependidas. E o que é essa maternidade compulsória, né? A maternidade compulsória é uma forma, como foram considerando, assim, histórica, né? Que foram considerando a mulher dentro do âmbito privado e tudo mais. E aí a maternidade foi sendo associada à capacidade reprodutiva da mulher, né? Então, como o capitalismo precisava que a mulher reproduzisse para que essas pessoas fossem mão de obra de trabalho, então a mulher foi sendo considerada assim apta apenas a esse trabalho reprodutivo. E foco e ponto aqui, né? Que é um trabalho reprodutivo. Historicamente, ele foi considerado um trabalho e não apenas como algo intrínseco à mulher ou algo, né? É um trabalho reprodutivo que foi considerado porque era realmente uma necessidade do patriarcado e do capitalismo historicamente. E um trabalho não remunerado, né?
muito importante, um trabalho não remunerado, né? Inclusive um trabalho que foi afastando as mulheres de todo o âmbito social, de todo o âmbito público, né? E que nos Uhum, coloca diante de tantos estereótipos e tantos preconceitos. E aí, isso foi sendo consolidado e sustentado de uma forma muito intensa, né? Nós fomos ficando cada vez mais jogadas, assim, e mais presas dentro desse espaço da maternidade compulsória, do trabalho reprodutivo não remunerado. E, bom, veio a modernidade e o momento, a contemporaneidade e tudo mais. E seguimos nesse espaço. Só que o que acontece? Algumas mulheres começaram a questionar e começaram a pensar que, bom, eu não quero passar por isso. E começaram a ser muito criticadas. Eu não quero exercer a maternidade. E nunca foi uma escolha. Nunca foi uma possibilidade de escolha. Até então. Né? Até alguns anos atrás, quando começamos a falar sobre isso, que é uma pauta muito importante, porque existem mães adoecidas porque acabaram entrando na maternidade em razão justamente do compulsório que envolve o ser mãe hoje. E aí, então, traz a urgência e emergência de falar sobre esse assunto, né, Paty? uhum. Sim. É, gente, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito clara também é porque as pessoas às vezes pensam que maternidade compulsória é tipo aquela coisa, nossa, mas ninguém foi lá e colocou uma arma na cabeça dessa mulher e obrigou ela a ser mãe, sabe? Só que isso é uma coisa que tá tão enraizada na nossa cultura, sabe? Que o compulsório, ele não é uma coisa assim, ele é muito mais subjetivo, sabe? Fica muito mais assim, encoberto. Por exemplo, uma mulher que ela ainda não pensou, digamos, se ela não quer isso, se ela quer isso, mas ela tá lá na dela, fazendo as coisas dela, estudando, se preparando para o futuro dela, e aí ela tá namorando, ou tá enfim, tá casada, e aí começa a vir a pressão. Começa a vir a pressão do companheiro, começa a vir a pressão dos sogros e dos pais, ai, porque eu quero um netinho, porque você não vai me dar um neto, ai, mas você não vai dar um neto para os seus pais, ah, mas você não sei o quê. E aí a mulher, ela entra nessa, sabe? Ela faz, ela acaba engravidando, às vezes ela concorda em engravidar, tá? Não necessariamente uma mulher que ela foi vítima de maternidade compulsória, ela foi estuprada, tá? A gente tem que deixar isso muito bem claro, né? Às vezes a mulher, ela entrou nessa bola de neve sem ela perceber. Ela nunca parou para refletir se ela realmente queria aquilo para ela, né? Então, assim, A questão do compulsório é como se fosse a única saída para dar continuidade para nossa vida enquanto mulher. É como se fosse algo que já estivesse traçado, né, Paty, para o nosso aham, destino. Existe um momento da nossa vida em que simplesmente seremos mães, e ok, a gente segue reproduzindo. E esses discursos exatamente. reproduzidos, muitas vezes dos familiares, são comportamentos também da maternidade compulsória. Sim, sim. Inclusive, eu já vou aproveitar e eu vou contar aqui a minha experiência, né? Eu até os 22, 23 anos mais ou menos, eu achava que eu iria ter filhos. Contudo, olha só que interessante, eu não me lembro de eu realmente desejar ter filhos. Só que eu me lembro de eu falar que eu teria filhos. E eu ainda falava, não, eu gostaria de ter um casal, não sei o quê. Só que eu não me lembro de desejar aquilo, sabe? Eu me lembro de falar. Só que eu acho que era só um protocolo social ali, porque era aquilo que se falava naquela sociedade, naquele entorno em que eu era criada. As minhas amigas me perguntavam isso. Enfim, sabe, as meninas iam. Eu vim de uma cidade pequena aí, pertinho de Juí, Juricaba, e as meninas iam namorando muito cedo e casando muito cedo, e iam tendo filhos logo em seguida e tal. E assim, acho que ninguém pensava muito a respeito disso, sabe? As pessoas simplesmente iam deixando a vida levar, né? E eu achava que seria mais ou menos esse a minha história também. Só que, enfim, eu acabei indo embora para uma outra cidade, fui morar em Florianópolis, fui estudar lá. E aí, aos 22 anos, pela primeira vez, uma colega minha de trabalho me falou: ah, eu não quero ter filhos. E eu fiquei, assim, perplexa com aquilo. Porque eu nunca tinha ouvido aquilo de uma mulher até então. Sabe? Eu fiquei chocada, me lembro que eu fiquei chocada. Eu não sei
até hoje eu não sei, se eu fiquei chocada com aquilo que ela estava me falando, com aquela revelação dela, ou se eu fiquei chocada com a revelação de que a partir o que aquilo ali significava, né? Da possibilidade, Da né? possibilidade, exatamente, sabe? Porque eu nunca tinha pensado nisso. E eu fiquei sem palavras, eu lembro que eu não falei nada. Ela ficou falando e eu fiquei assim. Sabe? E eu lembro que a mãe dela estava participando ali da conversa, e acho que a mãe dela percebeu a minha perplexidade, e ela entrou na conversa, ela sabe o que que é, Patrícia? É que para mulher é muito mais difícil, e foi falando e tal. E ela foi falando daquele lugar de fala dela, de mãe solo, né? Que criou a filha sozinha, que se divorciou quando a filha era muito pequena, que, enfim, sobrou tudo para ela e tudo mais. Enfim, e aí eu fiquei um tempo pensando naquilo, mas depois passou. Aí passaram-se mais alguns meses e teve uma amiga minha que passou por uma situação super complicada. Ela era mãe, ela tinha um filho de uns 2 anos mais ou menos. A babá sumiu sem dar nenhuma explicação, ela teve que faltar uma semana no trabalho. E aí o chefe dela avisou que na semana seguinte, se ela faltasse de novo, ela não precisava mais ir. E ela não conseguia babá. Ela tinha conseguido uma babá, mas não para a semana seguinte, mas só para outra semana, né? E aí ela estava desesperada. E aí ela comentou comigo, eu falei para ela, não, eu vou aí para sua casa, eu vou te ajudar, não sei o quê. Aí eu me mudei, entre aspas, para casa dela por uma semana, porque ela precisava de alguém para ficar com o filho dela na parte da manhã, né? Na parte da tarde ela não trabalhava, e eu só trabalhava na parte da tarde. Então, assim, ficou perfeito. Aí eu fui para casa dela e eu fiquei uma semana cuidando do filho dela. E ali eu comecei a entender, porque assim, essa criança ela tinha um pai, sabe? O pai, ele não acordava, a gente acordava à noite porque a criança chorava, eu tenho sono super leve. Então eu ouvia o menino no quarto, eu acordava, né? O pai não acordava à noite com a criança chorando. Ele não tinha que passar a manhã inteira vendo desenho lá na TV aberta, né? Ele não tinha que começar a se preocupar com o almoço 10h30, 11 horas da manhã, né? Enfim, ele não teve um ultimato do chefe dele, ó, se você faltar ao trabalho, você vai perder o emprego, né? E aí ali começou a cair minha ficha, sabe? E eu comecei a pensar e a ver a maternidade, a partir dessa minha experiência, como uma furada, sabe? Eu pensei, gente, isso é uma furada. E aí eu coloquei assim para mim, nossa, eu só vou ter filhos no dia que eu tiver muito dinheiro, sabe? E ficou assim. E aí, só que eu fiquei muito tempo pensando nisso. E aí eu falava isso para as pessoas disseram, mas se você for pensar assim, você não vai ter filho nunca. Eu dizia, então aí paciência, né? Aí eu não vou ter filho nunca, não sei o quê. Não, mas imagina. Aí, um tempo depois, eu comecei a namorar um rapaz, e ele foi também o primeiro homem que me disse, eu não quero ter filhos. E aí, quando ele me falou isso, aquilo assim, parece que me libertou, sabe? E aí eu falei pra ele, quer saber? Eu também não quero, não. E aí a gente ficou uns 3 anos juntos, mais ou menos, e a gente sempre nessa ideia. Então, assim, ele me ajudou bastante nesse sentido de fortalecer a minha opinião e a minha decisão, né? Porque, assim, eu tava do lado de uma pessoa que me apoiava, então, né? Isso para mim foi uma coisa bem importante naquele momento, porque foi o momento que eu tava ali me descobrindo como não mãe, né? E eu tive uma pessoa ali que entendeu e que concordava com esse ponto de vista. Então, assim, foi super importante. E por muito tempo, e aí, enfim, depois esse relacionamento não deu certo, né? A gente terminou. E eu tive um outro relacionamento. A partir daí, o meu critério para escolher os meus companheiros, né, os meus relacionamentos, ele passou a ser esse critério número 1. O homem não podia nem ter filhos e nem querer ter filhos, porque para mim já estava muito claro, porque teve ali esses 3 anos dentro desse relacionamento em que eu podia amadurecer bastante, né, essa questão para mim. Então era assim, um ponto muito pacífico. Mas teve um momento em que eu cogitei mudar de ideia, que foi uma coisa muito louca, foi uma culpa que colocaram sobre mim, assim, e é uma coisa bem importante de falar até, porque foi com a minha mãe.
sabe? E provavelmente a minha mãe, ela não tem consciência disso, porque assim como nós, a minha mãe também, ela foi vítima do machismo, né? Mas quando o meu primeiro casamento, eu vivi um relacionamento assim que era cheio de idas e vindas e tal. Na segunda vez que eu me separei, eu fui para casa da minha mãe e a minha mãe me falou o seguinte, ela disse, eu acho que se vocês tivessem tido um filho, vocês não teriam se separado. E ela falou isso num momento em que eu estava muito fragilizada. E vejam bem, gente, presta atenção. A minha mãe, ela não falou isso por mal, né? Ela não falou isso para jogar uma culpa sobre mim. Não, ela falou isso porque foi uma coisa que ela aprendeu, que a sociedade colocou como sendo uma verdade absoluta, né? Então era uma coisa que ela acreditava e ela falou assim porque ela queria me falar alguma coisa para me consolar. E aí eu estava muito fragilizada e naquele momento eu fiquei pensando, nossa, será que ela não tem razão? E aí eu fiquei pensando naquilo durante várias semanas. Aí esse homem, ele veio atrás de mim, de novo, a gente começou a conversar, e começamos a conversar sobre reatar e tudo mais. E eu acabei reatando com ele, voltando, mesmo achando que eu não deveria voltar naquele momento, eu acabei voltando. E eu pensei, eu vou tentar dessa vez, quem sabe tendo um filho, dessa vez dá certo. Sabe? Então, assim, veja bem, eu nunca senti uma culpa por eu não querer ser mãe. Isso realmente eu não me lembro de sentir. Mas eu lembro de sentir essa culpa de o meu relacionamento não ter dado certo pelo fato de eu não ter tido um filho, sabe? Então, assim, eu carreguei essa culpa por um período muito curto de tempo, mas, assim, talvez se a minha mãe não tivesse falado aquilo naquele momento, eu não sei se eu teria voltado com ele. Não sei, também não posso garantir que não, né? Mas foi um momento assim, que eu estava bem fragilizada e que mexeu muito comigo. E então, assim, eu e ele, a gente chegou a conversar sobre isso, a gente chegou a cogitar mudar de ideia. Será que a gente não deve mesmo ter um filho? E aí ele falou, talvez acho que um filho, de repente, faria com que a gente fixasse mais, sabe? E acabou que a gente voltou, e aí esse meu não querer, ele foi aumentando, sabe? Sempre os anos foram passando e esse não querer, ele foi aumentando. E aí eu nunca mais, eu abafei o caso, nunca mais falei no assunto. Ele também nunca mais falou, porque ele também não queria, na verdade, sabe? Ele também acho que estava naquela culpa, né? E aí a gente nunca mais falou no assunto e morreu, e a gente acabou se separando. Isso tem quase 6 anos que eu me separei dele, né? Mas foi um momento assim em que eu balancei, sabe? E que eu cogitei mudar de ideia, que eu cogitei ter um filho para não carregar um sentimento de culpa. Então, o E bagulho é você é louco. culpa pelo fim da relação, né? É, Esse é um exemplo muito explícito de como a culpa, ela é como se fosse uma sombra na nossa vida, né? Ela tá sempre ali presente, meio que esperando um momento, assim, de vulnerabilidade da mulher, para ela meio que dar aquele bote e nos possuir, né? E a gente vê, assim, inclusive casos no consultório ou relatos familiares de gerações anteriores, né? De pais, mães que esperaram os filhos saírem de casa para então se separar, para dar um fim na relação, no casamento, né? aham, Então, são tantas coisas que dá para questionar, que dá para problematizar, né? Que é algo que realmente, se hoje a gente pode trazer esse debate e fazer com que mais mulheres sintam-se acolhidas, né? A ponto de não ter um filho para talvez tentar salvar um relacionamento, que a gente sabe que a carga, né, de solução, de bem-estar da relação amorosa, ela é direcionada para a mulher, para então assim, que a mulher. mulher é responsável por aquele bem-estar Uhum, da relação, né? Então que a é. gente possa se questionar sobre isso, sabe? Eu tive uma experiência também, Tati, que, assim, foi meio... Eu não sei de onde ela surgiu. Eu sei que quando eu era criança, as crianças menores, elas me adoravam. Sempre foi isso, sabe? Eu tinha 10 anos, as crianças de 5 sempre estavam ao meu redor. E aí isso sempre foi um discurso familiar. Ah, as crianças te adoram, né? E tal. E tá, ok. Aí quando eu fiz, sei lá, 10, 12 anos por aí, eu comecei a reproduzir um discurso de que eu iria adotar. E aí eu reproduzia muito isso. Tipo, eu vou adotar uma criança, eu vou adotar uma criança. Eu não dizia eu não vou gestar.
Mas eu dizia, eu vou adotar, né? Quando eu for maior, eu vou adotar uma criança. E eu reproduzia esse discurso. Aí, lá por uns tantos, lá pela faculdade, eu acho que eu me dei conta de que, na verdade, esse discurso era como se fosse uma defesa minha para eu dizer alguma coisa quando, na verdade, eu não queria ser mãe. Eu não queria exercer a maternidade, mas era muito mais fácil para as outras pessoas aceitarem, né? Eu dizer que, então, eu iria adotar uma criança do que gestar uma criança, né? Então, era mais aceito esse discurso. Até que eu me dei por conta que, na verdade, eu não queria nenhum dos dois. Sabe? E aí também, né? Um negócio meio que tem que ir indo aos poucos, porque as pessoas não estão prontas para aceitar esse tipo de discurso, principalmente familiares, né? As gerações anteriores, elas vêm de famílias muito grandes e tudo mais, então é um discurso que ele choca muito, mas eu sempre, assim, quando eu percebi que, na verdade, eu não queria exercer a maternidade, eu fiquei, nossa, mas então eu falava que eu queria adotar para me defender. É. E né, Mecanismo de era uma defesa. defesa, assim, um Uhum. mecanismo de Para defesa não total. ser, para não vir muitos questionamentos, né? Imagina, né? Uma adolescente, já era cobrado de uma adolescente. Aí vem aquele discurso do tipo, você só vai sentir o que eu sinto, né? Da mãe, enfim, quando você for mãe. Você só vai saber o que é Uhum. esse amor quando você for mãe. Tá bom, então eu vou adotar. Sabe? Deve ser isso que devia passar pela minha cabeça. Tá bom, então eu vou sentir isso, não tem então eu vou adotar uma criança, eu não vou passar por tudo isso da gestação. Que é um discurso muito cobrado da gente, né? Muito. Uhum. E deixa eu ver aqui. Que o pessoal tá falando. As gurias estão falando que, né, filho salvar relacionamento é igual unicórnio, não existe. A maioria das crianças me olha torta, se sorriem para mim até estranho, já fiz isso. Acho que a Aline falou que já fez isso em relação ao discurso do adotar, né, que acaba sendo, inclusive, um meio de defesa pra gente em relação a pessoas, assim, que não são tão próximas, né, que a gente não tem tanta intimidade. Então acaba sendo algo, tá, vou falar isso para não gerar discussão, não quero entrar, né, nessa temática agora, porque senão a gente tem que estar sempre se justificando, né, Paty? Aquilo que tu Sim. falou no começo. Assim. É como se sempre, mesmo que seja uma escolha, uma certeza, que eu me sinta segurança na minha decisão, a gente sempre é meio que convocada a justificar a nossa decisão. E parece sempre que a gente se perde um pouco nas nossas justificativas, em razão de que as pessoas sempre têm um argumento, assim, é a tua vida, mas as pessoas estão sempre querendo argumentar em relação à tua vida, né? A Angélica falou. E quando é que as pessoas estarão preparadas para não problematizar a não maternidade? Simplesmente ninguém é obrigado a nada, simples assim. Olha, o que eu acho é que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Quanto mais a gente falar, mais as pessoas talvez estejam preparadas. Exato. Foi por isso que eu criei esse meu projeto, ele é sobre isso, né? É para que as pessoas comecem a ver a opção da não maternidade, da não paternidade, como uma escolha, como uma coisa tão natural quanto a escolha de querer, né, viver isso, essas experiências. As coisas, elas só são tabu quando a gente não fala sobre elas, né, Ana? Justamente, a gente não fala pra gente. Quando a gente não fala, cria essa falsa sensação de que, na verdade, a coisa não existe, né? E não é por aí. A Uhum. gente tá justamente para trazer isso pro real, né? Eu costumo falar até nas sessões de terapia, assim, que quando a gente dá nome pro problema, a gente chega mais fácil numa solução. Mas primeiro a gente precisa nomear, dar nome para isso tudo. Então a gente Uhum. precisa falar sobre isso que está acontecendo. Que é Sim. justamente mais mulheres conseguirem enxergar a maternidade como uma escolha. Porque aí não basta só a gente falar da não maternidade como uma escolha, mas sim também a maternidade é uma escolha. Ela não é mais compulsória. Ela precisa ser uma escolha. Precisa. Tanto no Uhum. momento em que ela vai acontecer, quanto se ela vai acontecer. Assim, eu honestamente, eu não sei se eu vou viver para ver essa mudança na sociedade, sabe? Mas eu comecei esse movimento e comecei a querer falar sobre isso pensando nas próximas gerações, né? E eu não posso nem dizer, estou pensando nos meus filhos, não, né? Eu estou pensando nas filhas das minhas amigas, sabe? Para que elas não precisem sofrer esse tipo de coisa que as mulheres sofrem, porque elas não tenham que
que decidir por causa de uma pressão, né? Para que elas não tenham que ficar se justificando. E para que elas consigam fazer a escolha que elas realmente querem. Para que as pessoas vivam de uma forma, assim, mais espontânea, né? Mais espontânea e também mais planejada de acordo com os seus desejos, né? E não de acordo com o que se espera dela enquanto um gênero, né? Porque o que se espera de uma mulher é muito diferente do que se espera de um homem, por exemplo. Então a gente também deve problematizar os relacionamentos heterossexuais, principalmente em relação a filhos, a maternidade e paternidade, né, Paty? Sim, exatamente. Porque uma coisa que é muito interessante também é que a mulher homossexual, ela também sofre pressão para ser mãe, mesmo ela estando num relacionamento com outra mulher, sabe? Eu tenho seguidoras que vivem isso, eu conheço pessoas que vivem isso, sabe? A cobrança, ela não está relacionada ao seu relacionamento, ela está relacionada ao seu gênero, sabe? Infelizmente, a mulher é cobrada, tipo, não interessa ela estar num relacionamento com outra mulher, sabe? E assim, o fato da mulher querer ou não querer também não tem nada a ver com isso, porque tem mulheres que estão num relacionamento com outra mulher, ou homens também, né, que estão num relacionamento com outros homens, e eles querem exercer a paternidade, a maternidade, né? E tudo bem. E existe o contrário também. Existem pessoas que não querem, mesmo estando num relacionamento heteronormativo ou homoafetivo, sabe? Então, a questão é que as escolhas, elas precisam começar a ser respeitadas e naturalizadas. Tem um comentário aqui da Niriane, do Não Nasci Para Ser Mãe, que ela disse, ó, eu também falava, mas era da boca para fora. Acho que ela estava falando sobre aquela questão que eu disse que eu falava que eu queria ter filhos, né? Que eu teria filhos, mas eu não me lembro de desejar isso. Ela disse, eu também falava, mas era da boca para fora. E eu ainda dizia que eu queria gêmeos. E eu acho que eu também já falei. Eu acho que eu também falei isso em algum momento, que é tão bonitinho, né? Gêmeos. Não basta gêmeos, né? Mas um menino e uma menina. Sim. Era algo assim, super idealizado, né? Porque aí tu entra também, tu vê todo mundo falando, tu começa a reproduzir esses discursos também. E nesse sentido de desproblematizar, e de problematizar, na verdade, de desmistificar, é importante a gente trabalhar em cima da maternidade também como uma escolha, sabe? De não só questionar quem não quer ser mãe, mas questionar também quem quer. Verificar se esse é realmente um desejo da pessoa ou se é um desejo social reproduzido. Né? Antes, lá no comecinho, teve uma pergunta pedindo para eu falar, né, sobre o que eu acho de psicólogos que falam que isso seria um trauma infantil ou um trauma familiar. Depois eu posso abordar isso melhor, ou depois nos stories. Mas o que eu queria falar sobre isso é que muitas vezes a gente não problematiza alguém que chega no consultório e fala, ai, meu sonho é ser mãe. Mas se alguém chega e fala, ai, eu não quero ser mãe, a gente começa. Por quê? Isso é a reprodução da maternidade compulsória. Profissionais da saúde fazem isso também, reproduzem essa maternidade compulsória. Então, se a gente faz isso com uma pessoa que chega e diz que não quer ser mãe, por que a gente não faz com alguém que chega e já diz e mostra assim, né, isso refletido com muita intensidade? Não, vamos problematizar e questionar isso também, né? Sim. Então, vai muito dessa desconstrução de algo que está tão consolidado, como tu disse, Paty, que a gente reproduz também. Né? Eu acho engraçado sempre que uma amiga minha vem e me fala, ai, tô grávida, eu falo, é pra dar os parabéns? Isso é bom? Né? Eu sempre pergunto que a gente não sabe, por que a gente considera a maternidade sempre como algo positivo? Vamos questionar isso também. Inclusive, isso aí é o grande problema, eu acho, da culpa, né? Porque as pessoas, elas só questionam e só problematizam quando alguém fala, eu não quero ter filhos, sabe? Aí começa a vir os questionamentos, né? Mas por quê? Mas e se isso, e se aquilo, né? Começa a vir um monte de pergunta e a pessoa ela vai se encolhendo e ela vai se sentindo pequenininha, né? Então, eu acho que é daí que nasce a culpa, sabe? Porque a pessoa começa a pensar, nossa... Também na vulnerabilidade, né? Ela começa a pensar, nossa... Será que eu tô tão errada assim?
né? E aí começa a vir um monte de questionamento na cabeça, assim, sabe? E eu acho que o principal nessa questão da culpa é, em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer muito bem, né? E a gente tem que saber exatamente. Não, você não precisa saber todos os motivos e todos os porquês, mas você tem que saber exatamente o que você quer e o que você não quer. Você tem que ter isso muito claro para você, em primeiro lugar. A partir do momento que isso está esclarecido para você, que é um ponto pacífico para você, você vai conviver bem com isso. Não importa o que as pessoas te digam, sabe? Você tem que estar resolvida, tem que estar com isso bem resolvido dentro de ti. E aí, a partir do momento em que isso está bem resolvido contigo, não vai importar muito o que os outros digam, sabe? Eu sei que é muito difícil dizer assim, não se importa com a opinião dos outros, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente não deve se importar com a opinião de pessoas que não são importantes na nossa vida. Agora, quando é uma pessoa que a gente tem afeto, é óbvio que a gente vai se preocupar com a opinião daquela pessoa, né? Mas se começa a vir esse questionamento e essa cobrança de pessoas muito próximas, por exemplo, acho que pai e mãe é uma coisa que pesa muito, né? Pedindo neto, companheiro, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que saber o que você quer para você, né? E aí você vai conversando com essa pessoa. Acho que até veio uma pergunta, né, Ana, na caixinha, como responder essas pessoas de uma forma gentil. Acho que era Isso, uma. como dialogar sobre a decisão de forma gentil com pessoas que esperam a maternidade da gente. Pois é. Olha só que interessante, como que as pessoas esperam a maternidade da gente, sabe? Primeiro que os outros não têm que esperar isso da gente. É uma coisa. Tipo, é você que vai viver a maternidade. É você que vai engravidar, é você que vai parir, é você que vai amamentar, é você que vai acordar à noite. Então, assim, a gente tem que parar de aceitar que os outros coloquem as expectativas deles sobre a gente. As expectativas deles são problemas deles e não nossos, sabe? Então, assim, falar isso para a pessoa de uma maneira gentil, né? Tipo, olha, eu entendo que você quer ter um neto, eu entendo que você quer, sei lá, mas essa escolha ela só compete a mim, porque é a minha vida que vai impactar, sabe? O que vai mudar a vida da sua tia, por exemplo, que mora, sei lá, eu moro, por exemplo, no Paraná, eu não tenho família aqui, né? E meu pai vivia me pedindo neto. Teve um dia que eu perguntei para ele, pai, por que você quer tanto um neto? Eu moro a 400 e poucos quilômetros daqui, né? Isso considerando a distância pela Argentina, né, gente? Porque se for pelo Brasil é mais longe ainda, quase 600 quilômetros. Eu moro longe, o senhor nunca vai me visitar, né? A gente se vê uma vez por ano, porque eu venho para o Rio Grande do Sul, eu venho para Ijuí. Então, para quê? Né? Por que você quer ter um neto? Então, assim, é a minha vida que vai impactar. Então, assim, não importa o que os outros esperam de mim. Né? A partir do momento que eu sei o que é bom para mim, é você que tem que saber o que é bom para você, não os É outros. muito importante, que é a questão da expectativa que os outros colocam na gente, Uhum. né? Que, inclusive, pontuar isso para a pessoa que está tendo essa expectativa sobre nós, né? Porque Isso, é muito perguntar. comum familiares terem expectativas sobre outros familiares, né? Então é É, importante pontuar, bom, mas isso é o que você espera de mim, né? é, Não necessariamente é como eu me desenvolvi a partir dos meus desejos, eu tenho outros sonhos, outros objetivos, né? Isso não faz parte do que eu desejo para mim. Isso faz uhum, parte do que você idealizou para mim. Então, pontuar dessa forma, né, que é a expectativa, a maioria das vezes, é a expectativa do outro em cima da gente, e não, né, da gente, ou pontuar para o outro mesmo isso, dessa forma, para ele se perceber e ele se dar conta também disso, da forma que isso acontece, né? Que não é uhum, algo assim para ofender, não é algo para discutir, é simplesmente algo que não diz respeito a outra pessoa, porque, bom, uhum, nós somos seres sociais e nós construímos a nossa individualidade dentro do meio social. Então, o que é, isso significa? A nossa vivência é diferente da vivência dos nossos pais e mães, por exemplo. Ou uhum. seja, seremos diferentes.
Não tem como. As expectativas, assim, e as idealizações que são feitas lá na nossa infância se concretizarem 100%. Não há essa possibilidade. Tati, a Ana Paula Seibert aqui, ela falou deixou um comentário que eu achei muito importante. Que é importante verificar que a carga dessa não decisão muitas vezes aparece lá no puerpério, inclusive nas dificuldades dessa fase. O que eu queria pontuar aqui, gente, é que antes eu acho. Alguém comentou também da questão do instinto materno, que muitas pessoas utilizam para colocar como se fosse uma característica intrínseca à mulher. E eu lembrei disso, Tati, quando tu falou que ficou lá uma semana com a tua amiga, né, cuidando da criança, e que tu tem o sono leve, e daí tu acabava acordando. E muitas pessoas vão relacionar esse sono leve da mulher com o instinto materno, para ir lá ver o filho, né, porque o filho acorda. Gente, instinto materno não existe. Não existe. Existe a consolidação da repetição de comportamentos que foram sendo direcionados para a mulher. Instinto materno é uma falácia, é um mito, não existe. Tá? Inclusive existe um livro sobre isso, né? Que é o mito do amor materno. Ela fala bastante sobre isso. Isso, exatamente. O que acontece é justamente essa questão da carga que a Ana trouxe no comentário. Porque nós temos sobre nós uma carga de tarefas domésticas, uma carga da feminilidade, uma carga da beleza, uma carga de diversas coisas que o patriarcado e o capitalismo colocam sobre a gente. E aí essa carga faz a gente ir dormir pensando que a criaturinha lá vai acordar a qualquer momento. E isso faz o sono da mulher ser mais leve. Essa carga não reflete no homem que está nesse relacionamento, por exemplo. E que os dois estão né, sob aviso por essa criança ali que é bebê, por exemplo. Então, essa carga mental, que é algo que cansa as mulheres, que é algo que está ali o tempo inteiro, presente 24 horas por dia, essa carga mental faz esses comportamentos acontecerem. E não o instinto materno. O instinto materno não existe. O que eu acho que pode existir é algum instinto reprodutivo, porque a gente ainda é meio bicho, né? Embora a gente seja racionais, a gente tem essa questão do instinto reprodutivo. É só ver, por exemplo, as mulheres que ovulam, falando bem assim, em termos, né, mais churros mesmo. Tipo, tem mulher que ela sente tanto desejo sexual na época da ovulação, que ela sente como se ela estivesse no cio mesmo, né? Então, isso é um instinto reprodutivo, é teu corpo te enganando para você engravidar. Mas é algo super físico, né? Exatamente. Hormonal. Exatamente. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher, eles têm esse instinto reprodutivo, né? Porque, enfim, o nosso corpo ele foi feito para reprodução. Mas a escolha, a maternidade em si, ela não é um instinto, ela é um comportamento aprendido. E o homem, ele também pode maternar, né? O homem, ele não precisa de nenhuma habilidade especial para levar um filho no pediatra, né? Para trocar uma fralda, né? Tudo que, tirando o fato, tirando a gestação, o parto e a amamentação, não tem nada que o homem não possa fazer. Então, essa história de instinto materno é balela. Né? Tanto que existem casos de mulheres que, sei lá, morrem no parto, né? Morrem quando a criança é muito, muito pequena ainda. Eu conheço casos assim, e que é o pai que é ali que acaba assumindo a função de mãe. E aí, ele teve que aprender, né? Eu acho que a gente nem deve atrelar essa função de mãe, porque aí, sabe, dá a entender que é realmente algo característico da mulher e tudo mais, mas é exatamente isso que acontece, assim. Então, de fato, não é algo intrínseco à mulher, é um comportamento feminino, de forma alguma. Paty, o viajar coletivo, que eu não sei quem é que fala, deixa uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, que é algo que a gente tinha combinado com a nossa pauta, que a gente já está falando, na verdade, que é o que falar para cortar uma pessoa que te cobra muito a maternidade? Depende de como é que pessoa é essa, né? Eu acho que tem. Assim, se é uma pessoa que é do seu convívio,
você consegue dialogar, sabe? Mas eu acho que o ideal é sempre você devolver com uma pergunta, sabe? Mas por que que você me cobra tanto isso? Por exemplo, né? Se a pessoa repetidas vezes te cobra isso. Sei lá, uma tia, uma avó, o pai, seja lá quem for, o que que isso impacta na sua vida, né? Por que você está me falando tanto sobre isso se vai impactar a minha vida e não a sua, né? E se for uma pessoa que não é do seu convívio, você pode responder de uma maneira super grosseira e simplesmente falar, olha, desculpa, mas é uma coisa, eu não tô, isso não está aberto para discussão, né? Se você não Acho está que afim eu de falar concordo sobre muito. isso. Eu concordo muito, inclusive é o que eu sempre oriento a fazer. Porque quando essas perguntas elas vêm de uma forma repetida, normalmente vem de alguém da família, né? Que tu convive, que tu vê mais de uma vez, então essa pergunta se repete. Então eu sempre, o que que a pessoa espera quando ela te pergunta algo assim? Ela espera que tu diga alguma coisa em direção ao que ela imagina, do tipo, não, eu vou ter filhos algum dia. Ela espera que você mude sua decisão. E aí, quando você devolve a pergunta dela com outra pergunta, a pessoa fica completamente constrangida porque ela não está esperando isso. E Uhum. se a ideia dela era justamente causar o constrangimento com essa pergunta, principalmente É, quando ela está sendo repetida, você constranger de volta é uma estratégia que eu considero ótima, porque é, isso tende a diminuir a frequência, uhum. sabe? Ou que a pergunta pare de acontecer. Por exemplo, né? A pessoa pergunta e você fala, bom, mas quem vai fazer comigo? Ou então, sabe, responde algo do tipo assim, tá, e tu vai me ajudar a pagar a escola? Ou qual é a tua porcentagem de aquisição sobre o meu corpo? Sabe? Algo bem sem noção mesmo, mas para responder com uma pergunta assim, para a pessoa pensar que, bom, aqui não é um território que diz respeito a mim. Só que Exato. quando tu pergunta, tu devolve, né, esse espaço de fala para outra pessoa, para uma pergunta, então a pessoa tem que responder. E aí a pessoa fica com aquele constrangimento que ela Ela não não volta. espera. É porque assim, ó, a gente se colocou também, a gente aceitou esse lugar de pessoas que têm que se justificar, de certa forma, né? Então, assim, essas perguntas, elas sempre vêm e essas pessoas, elas esperam uma resposta. Elas não esperam outra pergunta. Então, a partir do momento que você devolve uma pergunta, a pessoa já não está esperando aquilo, sabe? Então, ela dificilmente ela vai. Constrangimento pedagógico. Chamaram aqui de constrangimento pedagógico. Amei. Eu tô preparando uma série de posts, acho que essa semana já saíram dois, que é como responder pessoas inconvenientes, né? E eu, Ótimo. e eu coloco lá justamente o método do constrangimento. Você sempre tentar dar uma resposta de forma que aquela pessoa fique constrangida. Eu usei isso durante toda a minha vida de forma inconsciente, sabe? Tanto que, assim, eu não fui tão questionada por pessoas da minha família. Inclusive porque no começo eu era super reativa e eu era até acho que um pouco agressiva, sabe? Nas minhas respostas. Porque a pessoa vinha querer me questionar e eu agia com um pouco de agressividade e começava a questionar também, tá, mas e por que você quer ter filho? Sabe? Eu já fui muito radical, hoje eu sou mais tranquilinha, assim, sabe? Mas eu era tão radical que eu achava, olha só, gente, presta atenção, eu achava que ninguém devia ter filho, que era uma loucura querer ter filho, sabe? Então eu tentava, assim como as pessoas tentavam me convencer que eu devia ter filhos, eu entrava nesse embate tentando convencer elas de que elas estavam erradas e que eu estava certa, né? Então, e aí a pessoa chegava num momento em que ela perdia o debate comigo e ela desistia. Então ninguém mais falava sobre isso comigo, porque, tipo, acho que eu era vista assim como uma pessoa, tipo, não dá para conversar com ela, Deus livre. Sabe? Isso, de certa forma, me blindou, né? Mas eu não sei se eu recomendo também que as pessoas sejam agressivas. Porque de certa forma, não é nem pela agressividade, Paty, mas de certa forma isso acabou, com certeza, te desgastando, né? Nesses momentos em que tu precisava argumentar e argumentar. É um desgaste emocional pra mulher É, ficar fazendo isso.
Uhum. É uma estratégia, né? A gente sempre tem que pensar que as estratégias, elas sempre são adaptáveis, então a gente tem que considerar o contexto individual de cada um, ver o que faz sentido, ver como é que é o contexto, ver de onde estão vindo essas perguntas, né? Mas lembrar que essa culpa não nos pertence, que a justificativa ela não é necessária, né? Que a gente tem É. opções, como aquela de alguém falou ali, simplesmente virar as costas e sair, por exemplo. É uma Uhum. opção, a gente não precisa ficar falando isso, né? E aí tem uma pergunta aqui da Sabri, deve ser Sabrina, talvez, que é como lidar com pessoas que dizem que se você não tiver filhos, vai ficar sem ninguém para cuidar de você na velhice, mexendo com o seu psicológico. Essa é clássica, né? Ai, daí ninguém vai cuidar de ti. Bom, a gente tá fazendo filho para cuidar da gente quando a gente tiver 70, 80 anos. Aí eu acho que Essa eu acho a justamente essa mais pergunta que fácil, você essa eu fez, acho a né? mais fácil de rebater. Essa eu acho mais fácil de rebater. Porque assim, gente, vamos combinar assim, que se eu não tenho filho, filho custa caro, né? Vamos falar aqui em termos práticos. Filho custa caro, custa ali um certo dinheiro por mês que você tem que gastar com fralda, com babá, com escola, com não sei o quê. Se você não está gastando esse dinheiro, você pode colocar esse dinheiro no investimento de longo prazo, numa previdência privada, num título do tesouro, e aí você guarda essa grana lá. Quem é que vai cuidar de você na velhice? Ué, o meu dinheiro, o dinheiro que eu tô guardando justamente porque eu não tenho filho, né? E, inclusive, as pessoas que têm filho deveriam fazer isso também. Porque, gente, vai ter filho para cuidar de você na velhice? Isso sim E o é filho tá lá egoísmo. precisando fazer acompanhamento psicológico depois, porque quer viver a vida e não consegue, porque tem que estar cuidando do pai e mãe que estão velhinhos. É É, complicado, gente. Não dá é. pra colocar mais essa expectativa nos filhos que são feitos, É, gerados. Não dá. exatamente. Porque assim, essa pessoa que você que veio ao mundo, né? Ela, você não sabe, você fez um planejamento já de vida para ela, não, essa pessoa vai cuidar de mim. E se ela não quiser, sabe? E outra, e se você tiver um filho é, autista com síndrome de Down, né? As pessoas elas sempre imaginam que elas vão ter filhos saudáveis. Só que não é sempre assim, né, gente? Existem crianças que, enfim, que têm limitações e que vão ser adultos com limitações e que vão precisar de cuidados até o final da vida, sabe? Então, às vezes, você tá lá com 80 anos cuidando de um ser de 60 anos, né? Porque é como se fosse uma criança. E aí, nesse sentido, a psicologia vai falar que, né, quando se nasce uma criança, quando se tem uma criança ali com alguma deficiência, é preciso matar, literalmente, assim, o ideal que é colocado em cima de antes, né, todo aquele ideal que foi feito desse filho, para conseguir, então, reconstruir, ressignificar a criança. E aí, a gente precisa fazer isso, na verdade, o tempo inteiro com o filho. Porque a gente não tem como a gente idealizar sempre aquela criança, aquele ser, aquela, sabe, de acordo com as nossas expectativas. Isso não vai acontecer, a não ser que a criança viva numa bolha. Uhum, Porque aí adoece a família, porque foram muitas expectativas e idealizações colocadas ali, não houve espaço para flexibilidade nenhuma. Adoece emocionalmente e psicologicamente também o filho que não está conseguindo corresponder a todas essas expectativas e ideais, né? Então há um adoecimento, assim, e um sofrimento mental em cima disso que é muito grande. É por isso que a gente está falando sobre esse tema, é por isso que eu, psicóloga, me disponibilizo a falar sobre esse tema, porque é muito importante mesmo. O sofrimento ele se torna um adoecimento psíquico, inclusive, que assim demanda vários profissionais acompanhando. Então a gente precisa realmente discutir sobre. uhum. Tem um comentário aqui. Eu tenho uma parte aqui que eu não entendi. Você consegue entender, Ana, o comentário da Iglesias Makeup por não aceitar Ah, esse peso? Vê se você consegue entender que tem uma parte ali eu que acho que. consigo, mas eu acho que faz tempinho que ela mandou, eu vi ali. Peraí, deixa eu achar. A Bruna falou que essa devia ser conteúdo escolar. Nossa discussão aqui, eu acho que achei. Por não aceitar esse peso, culpa e carga mental me tá. Essa Acho parte que ela também. quis dizer que ela não aceita esse peso, né?
E a culpa e a carga mental talvez façam ela se sentir imatura e infantil, algo nesse sentido. Dela fala embaixo, falam que eu não cresci, né? Então, provavelmente as pessoas supõem que ela é imatura e infantil, né? Que ela não cresceu, que ela não virou adulta ainda, porque ela não aceita a maternidade como algo compulsório. Acho que é nesse sentido. E eu acho que é justamente o contrário, né? Porque, assim, a maternidade, muitas vezes, ela não é refletida na nossa sociedade. Se você maioria das vezes. A maioria das vezes não é refletida, sabe? É muito difícil, assim. Inclusive, eu tenho amigas que são mães e eu converso sobre isso com elas. E elas me falam, olha, eu nunca vou saber se a minha escolha pela maternidade, ela foi uma escolha genuína minha mesmo, uma vontade minha, ou se isso foi uma coisa que eu aceitei e foi imposta socialmente, sabe? Mas você tem certeza de que essa escolha é uma escolha sua, que é uma coisa extremamente sua mesmo, né? Então, assim, existe aí uma maturidade, sabe? Vejam bem, não estou dizendo que eu sou mais madura do que as pessoas que têm filhos, né? Não é isso. Mas a questão é que o fato de eu pensar sobre isso, ele me trouxe uma maturidade sobre esse assunto, sobre esse aspecto, que talvez uma pessoa que tenha filhos e que nunca tenha refletido, nunca tenha pensado, né? Sobre isso. Então, assim, nesse aspecto, eu refleti mais e eu tenho mais maturidade nesse tema. Né? Então, assim, dizer que uma pessoa, ela não, você não quer ser mãe, então é porque você é imatura. Eu acho que é justamente o contrário, você é mais madura do que a média, porque você conseguiu fazer essa escolha, né? Refletir. Exato, numa sociedade em que todo mundo, que a manada vai para o outro lado, sabe? Então você está escolhendo um caminho totalmente diferente, é porque alguma coisa ali dentro da sua cabeça está fazendo você optar por esse caminho tão diferente. Ninguém faz uma escolha assim, tão fora do padrão do que se espera, por ser imaturo. Eu acho que é meio por aí que a gente tem que analisar. Paty, nosso tempo está acabando. Eu não quero deixar de responder uma perguntinha que eu achei bem importante, que a Laqueada Sem Filhos e Feliz mandou, pedindo se pode me indicar para as meninas que precisam de laudo psicológico para laqueadura. Poderia, gente. Porém, o que acontece? Para o laudo, é preciso fazer uma avaliação psicológica. E para avaliação, a avaliação inclui testes. E os testes, eles precisam ser feitos de forma presencial. Então, eu sou de Juí. Se souber de alguém de Juí, pode com certeza me indicar. Mas, a princípio, qualquer coisa eu também posso tentar entrar em contato com, ver, né, rede de apoio entre minha classe profissional, verificar assim, se eu conheço alguém da cidade em que é preciso. Então, porque os testes, eles acabam dando suporte teórico para o laudo. Então, eles se fazem necessários e online eles não tem como fazer. Sim. Ana, eu lembro também de umas perguntas que vieram pela caixinha, que eu acho que a gente ainda não respondeu, se quer. Mas eu acho que não vai dar tempo. A gente tem 2 minutos. A live cai, né? 1 hora. Agora não tá mais caindo. Não? Não. Então tá. Então vamos lá. Não sabia, gente. Vamos ver. Se cair, a gente tentou. As perguntinhas são, vamos achar. Como saber diferenciar se é realmente um desejo meu não ser mãe ou se é um medo? E vamos falar dessa primeiro? Depois eu leio a outra? Pode ser. Eu acho que é bem complexa essa, né? Porque como a gente recebe estímulo o tempo inteiro pra gente não questionar, pra gente ver a maternidade como algo compulsório, é bem difícil a gente conseguir refletir sobre isso. O que eu digo é justamente ler sobre o assunto, né? Procurar saber sobre o assunto para ir verificando. Pensar o que você gostaria para si, o que não, pensar dentro dos seus objetivos, começar. Às vezes é tão difícil a gente saber o que a gente quer, mas aí eu sempre digo, vamos começar pelo que a gente não quer. Sabe? Começar pelo que a gente não quer para ir definindo. Sim, eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Você me mandou ela hoje de manhã, né? E eu fiquei pensando muito nessa pergunta. Eu acho assim, ó, que quando você não quer uma coisa, é natural que você tenha medo de viver aquela situação.
né? Eu, por exemplo, eu tenho plena consciência há muitos anos, né? Eu tenho aí 16 anos que eu venho refletindo sobre isso. Então, eu tenho muita certeza de que eu não quero ser mãe. Então, é óbvio que eu tenho medo das consequências do ser mãe. É natural que eu tenha esse medo. E eu acho assim que o medo, ele é uma coisa natural em várias circunstâncias, inclusive quando você quer alguma coisa, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui embora para Santa Catarina, é óbvio que eu tinha medo, mas eu fui com medo mesmo, porque eu sabia que, embora eu tivesse com aquele friozinho na barriga, era uma coisa que eu queria. Agora, eu acho que lá no fundo você sabe se você está com medo de viver alguma coisa que você quer ou se você está com medo de viver uma coisa que você não quer. A gente sabe se o medo, qual que é a origem desse medo. Porque a gente tem que ter uma noção assim, o medo, ele pode ser nosso amigo, ele pode ser nosso inimigo, né? Então, assim, nesse caso, eu vejo o meu medo de engravidar, por exemplo, como meu amigo, porque eu vou fazer eu sempre estou muito bem informada sobre métodos contraceptivos, eu estou sempre, né, me cuidando nesse sentido. Só que, obviamente, que você não pode deixar o medo te dominar, senão você vai criar aí uma tocofobia, não vai conseguir nem ter vida sexual direito. Mas, muito provavelmente, se esse medo está atrapalhando o teu discernimento de você pensar, tipo, mas agora eu nem sei mais se eu quero, se eu não quero, de tanto, sabe, tanta informação que está vindo, né? Provavelmente esse medo ele foi colocado em você, sabe? Esse monte de questionamento, mas por quê? Você vai se arrepender, né? Você não vai ter ninguém, você vai ficar velha, vai ficar sozinha. Então, assim, eu acho que são coisas que vão colocando e vão fazendo a gente acreditar e a gente tem medo Porque... dessas. Oi? Pode terminar. Então, eu acho que a gente tem medo mais dessas coisas que nos falam, mais, né? Do que pelo. Porque assim, ó, gente, vamos combinar. Nossa, eu não tive filhos e me arrependi. Adota, né? Então, sabe? Eu acho que não tem muito, assim, questão de medo. Então, você tem que saber o que você quer. A partir do momento que você sabe o que você quer e o que você não quer, você não vai mais ter medo de viver sem um filho, por exemplo. Porque o que que acontece, né? O que que a psicologia vai falar? O medo, ele é uma emoção natural do nosso corpo. O medo, a tristeza, a raiva, por mais que sejam emoções ruins, são emoções que nos protegem de alguma forma. O medo É. nos protege. O medo pode Uhum, virar uma ansiedade, mas como você disse, o medo pode nos proteger de forma a buscar métodos contraceptivos, por exemplo, a de uhum, estar dentro das informações, de pesquisar sobre o assunto, né? O medo é uma emoção que é importante estar presente. A gente não pode uhum. simplesmente ter medo nunca apareça, porque isso, inclusive, é um risco para a nossa saúde mental. O medo ele precisa estar presente. A Uhum, outra coisa que a gente precisa considerar é que a gente vive num contexto que é consolidado de uma forma assim de centenas de anos. Ele é muito consolidado, é cristalizado, ele está sustentado ali em cima de uma carga histórica que é gigantesca, que é pesada. Então, eu não imagino alguém que não sinta esse medo, que não se questione, sabe? Que pense na não maternidade, que pense em não ser mãe, mas que não se questione em algum outro momento. Mas a gente tem que. Porque é muito estímulo, sabe? É muito estímulo, é o é, tempo inteiro estímulos para te ser mãe. É o tempo inteiro a culpa relacionando a não maternidade. É o tempo inteiro a culpa relacionada à maternidade, inclusive. Então, são estímulos que nos inferiorizam e nos colocam para baixo o tempo inteiro. Então, sair disso, querendo ou não, sair desse lugar em que nós fomos colocadas historicamente como mulheres, nossa, se não trouxesse medo aí, eu me preocuparia, sabe? É comum essas emoções estarem muito presentes, porque a gente foi colocada numa caixinha de muitas coisas específicas e pontuais, e cada pessoa que sai dessa caixinha vai sentir coisas diferentes, né? Porque não é o que é esperado socialmente, não se encontra com aqueles estímulos que a gente recebe, estímulos da sociedade, das mídias, das tecnologias, dos familiares.
Sim. E eu acho assim que também o que ela quis dizer é, tipo, será que isso aí não é sobre o medo de eu ser mãe, né? Então, eu acho que você tem que pensar. Eu acho que é normal também ter medo de ser mãe. Acho que quem é mãe também tem medo de ser mãe, né? Quem deseja ser mãe, obviamente que vai ter esse medo. Mas provavelmente, em algum momento, essa pessoa deve ter ouvido uma crítica nesse sentido, sabe? Tipo, você no fundo você quer sim, mas você deve ter medo, sabe? E aí pode ser medo de uma série de coisas, pode ser medo da gestação, pode ser medo do parto, pode ser medo da própria maternidade em si, das concessões, né, que E vai ter são que medos fazer. reais, São né? Não medos são medos assim, reais. baseados em vozes da minha cabeça, são medos reais. São medos reais. Uhum. Então eu acho assim que eu acho que o medo ele é uma coisa que ele faz parte dessa escolha, né? Obviamente, se eu não quero ter filhos é porque eu tenho medo dessas consequências. Agora, obviamente que o medo ele não é o meu único motivo por eu ter feito essa escolha. Então, assim, se o seu motivo é só o medo, talvez valha a pena você investigar um pouco melhor isso, Vai né? pra terapia. Aham. Porque aí talvez E seja algum. procure. E aí, inclusive, procurar um psicólogo, uma psicóloga que vai procurar, sabe, sobre essa pessoa antes, para justamente não acontecer aquilo da pessoa sentir que está sendo julgada ou sentir que está sendo induzida a tentar achar um trauma infantil, um trauma familiar, sabe? É. Então, procura Uhum. talvez um psicólogo, uma psicóloga que fale a partir de uma abordagem feminista, que É. tenha uma perspectiva de gênero, né? Algo nesse sentido. Uhum. É. Acho que essa está respondida, né? Tá. A outra essa é ótima. Se decidir não ser mãe, vai impactar nos relacionamentos afetivos. Olha, impacta, eu acho que impacta, assim, não que impactou para mim, na minha vida não impactou, porque como eu falei, a partir do momento em que eu entendi que eu não queria ser mãe, isso passou a ser o critério número um para eu escolher os meus parceiros, né? E assim, é uma coisa muito automática. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas às vezes você não tem como escolher, porque a gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Gente, desculpa, mas eu acho que a Amor não gente. sustenta a relação, né? Só amor não sustenta. Não. E eu acho que a gente também escolhe, sim, por quem a gente vai se apaixonar, sabe? Porque assim, ó, eu, por exemplo, eu já perdia o interesse por um homem que me dizia, mas o meu sonho é ser pai. Gente, eu não queria mais nem ver aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu não conseguia me interessar, tá? Mas isso sou eu. Agora, tem pessoas que realmente, tem seguidoras minhas, inclusive, eu fiz uma live acho que teve uma live aí com a Lívia do Aliança Feminina, o tema era justamente esse, não quero ser mãe, mas ele me pediu um filho, né? Então, assim, impacta. Eu tenho várias seguidoras que vêm com essa demanda, que estão sofrendo dentro de um relacionamento, porque elas têm uma pressão ali do parceiro. A própria Brena, do Laqueada Sem Filhos e Feliz, ela contou na live que a gente fez na semana passada que ela terminou um relacionamento quando ela decidiu pela salpingectomia, né? Que ela fez a cirurgia de remoção das trompas. Aquilo mexeu muito com o ex-namorado dela e eles terminaram o relacionamento. Então, se a gente disser que não impacta, impacta sim. Mas eu acho que essa conversa, ela não tem que ser no meio da relação, né? Ela tem que ser antes do início da relação. Então, assim, a partir do momento que você tem isso muito claro para você e você colocar as cartas na mesa, você vai evitar ali sofrimentos futuros. E sabe o que eu acho também, Tati? Primeiro que decidir pela maternidade também impacta a relação. Né? Um filho no Sim, relacionamento vai impactar a relação. Então, com você também não pode certeza. pensar só pelo lado da não maternidade. Uhum, Mas aí, eu quero só problematizar um pouquinho, que é algo que meus estudos assim de gênero e algo que eu vejo bastante na clínica também vão trazer, que é o peso e a carga que um relacionamento amoroso tem para uma mulher, que é diferente do peso e da carga que um relacionamento amoroso tem para um homem, pensando sempre uma relação heterossexual.
Supondo, né? Supondo não, considerando que a gente vive numa heteronormatividade. Por quê, gente? Porque aí qualquer decisão, a gente tá falando aqui de culpa na mulher, né? Qualquer decisão da mulher, se ela tá numa relação, ela vai pensar se isso afeta ou não a relação, porque ela considera a relação amorosa uma das coisas mais importantes na vida dela. Mais Sem importante do essa que relação, ela, mais né? importante do que ela. É como se sem essa relação amorosa, ela não conseguisse se enxergar no mundo. Ela É não como se sem essa existisse. relação Uhum, amorosa, ela não existisse, ela não fosse capaz de ser feliz. E uhum. aí tem uma psicóloga, Valesca Zanello, que foi minha orientadora na minha... Orientadora não, minha banca externa na dissertação do mestrado, na defesa do mestrado, que ela traz uma teoria, assim, indo mais a fundo ainda, né? Que ela fala da prateleira do amor. Que é como se fosse uma prateleira de livros, igual essa daqui, em que as mulheres, elas estão situadas nessa prateleira. E a ordem em que essas mulheres são colocadas é do mais padrão ao menos padrão. E essas prateleiras, elas são como se fossem disposições, assim, né? Dispositivos para que os homens cheguem ali e escolham as mulheres para se relacionar. E o que ela vai dizer? Que esse processo, claro, né? As mais padrões, assim, mais próximos ao padrão, loira, magra, depilada, branca, né? Padrão, elas são escolhidas antes. E aí ela vai dizer que esse processo é um processo de subjetivação na mulher. Ou seja, a relação amorosa para a mulher não é uma escolha. A mulher é escolhida na relação amorosa. Então ela está sempre sentindo-se ameaçada a terminar essa relação, porque ela foi escolhida, ela não Não escolheu estar. escolheu. Aham. E aí, qual é o papel do homem? É um papel de escolher. Assim como ele escolhe um carro, assim como ele escolhe qual jogo de futebol ele vai assistir. Então, vamos pensar qual é a importância que tem uma relação amorosa para uma mulher e uma relação amorosa para um homem. É como se a relação amorosa para a mulher fosse o futuro da vida dela e para o homem fosse a mesma coisa do que um carro ou um jogo de futebol. Então, a gente é subjetivada de formas diferentes pensando a relação amorosa, e isso com certeza vai impactar nas decisões que a gente toma. A gente acaba, quando a gente está dentro de uma relação amorosa, né? E essa relação amorosa é pautada por esses processos de subjetivação, a gente acaba tomando decisões em prol da relação e não uma decisão individual. Em nosso favor, ou respeitando as nossas escolhas e desejos, e sim respeitando a É, relação. é. E aí, muitas mulheres acabam adoecendo nesse processo. Vamos pensar que a Sim. mulher tem um filho, mesmo sem desejar tanta maternidade, pensando que esse é o fluxo comum E que do vai salvar a relacionamento relação. Aí volta lá o que a que gente vai tá salvar a falando. relação. E aí não salva a relação. E ela fica sem o relacionamento e com o filho ainda, né? Exatamente. Exatamente. É o que Tem, estão falando aqui. Muitos casais se separam antes do primeiro ano da criança. E a gente somos criados para esperar que o príncipe encantado venha para nos salvar, né? É super comum isso. Então é, a gente fica mesmo nessa espera, a gente é escolhida, isso incentiva a rivalidade feminina, e isso dá aham, muito pano para manga também. dá. E aí aquela pergunta, né, de decidir não ser mãe impacta, mas tudo vai impactar. Uhum. Então, talvez o impacto a longo prazo não seja positivo, sabe? Impacto na relação amorosa em não ter filhos a longo prazo vai te beneficiar, porque tu vai estar conseguindo respeitar o teu desejo. É. Uhum. A grande questão é essa importância que a gente dá para a relação amorosa, né? Como se fosse um fator condicionante para a nossa felicidade, assim. Eu acho que é por todas essas questões aí que vem esse sentimento de culpa, sabe? Porque se a mulher fosse criada para viver para ela não sentiria essa culpa. Mas a gente é condicionada a viver em função do outro, né? E para satisfazer o outro. Então a gente tem que viver para Sempre pro agradar. A gente tem que viver para agradar o pai, né? Tipo, se você não se comportar, o papai vai ficar chateado, né? A gente depois tem que viver para agradar o marido, o namorado, depois a gente tem que viver para agradar os filhos, sabe? E assim vai, né, gente? Então, assim, a partir do momento, eu acho que quando a mulher ela se prioriza, ela começa a se sentir culpada,
porque ela não está seguindo o que se espera dela, que é viver para os outros, está vivendo para ela, dela se sente mal com aquilo, mas a gente tem que se libertar, né, dessas amarras. E uma das maneiras de fazer isso, Paty, eu acho que o teu Instagram, né, o Sem Filhos, ele ajuda muito nisso. Porque ele coloca em contato, né, mulheres que sentem coisas parecidas. E que muitas vezes, por não terem esse tipo de diálogo na sua rede de apoio, na sua rede familiar, de amigos, acham que, nossa, são uns ETs, sabe? É algo muito incomum, não devia estar sentindo isso, né? Eu tenho que mudar o meu pensamento, eu sou uma aberração. E aí falar sobre isso faz com que a gente consiga colocar essas mulheres em contato, até para trocar experiências, saber por onde ir, né? E se gente, uma coisa super importante também, se essa culpa ela permanece, a gente não consegue, né, lidar com ela, procurem apoio psicológico. Com certeza. Um espaço para falar sobre isso dentro do sigilo, da ética, nossa, é importantíssimo. Inclusive, teve umas meninas que me pediram um grupo no WhatsApp, né? E aí, elas mesmas criaram o grupo no WhatsApp, eu divulguei lá, então existe um grupo, se alguém quiser, me chama aí no privado que eu mando o link de convite. E, gente, tem tanta mensagem, eu nem consigo acompanhar o grupo, mas as pessoas estão lá e volta e meia eu vejo uma mensagem dizendo, nossa, esse grupo aqui, ele é tão bom ou até melhor que uma terapia, porque as pessoas, elas se conectaram ali e, meu Deus, tem mais pessoas que nem eu no mundo, sabe? Então, é muito importante mesmo ter com quem falar e ver que você não está sozinha, né? Exatamente. Tem mais algumas? Eu posso só aproveitar, eu não sabia que a live dava para fazer mais de 1 hora agora, aproveitar e responder aquela primeira pergunta lá que eu falei que se não desse tempo ia responder para os stories. Eu já aproveito e deixo que perguntaram, eu até anotei aqui para não esquecer, que é o que eu achava de psicólogos ou psicanalistas que veem a escolha pela não maternidade como um trauma, entre aspas, de infância ou traumas familiares. Isso é super comum, primeiro momento. É super comum isso acontecer. Em segundo lugar, por que eu vejo que isso acontece? Porque existem muitas teorias da psicologia que são baseadas em estudos antigos. Nesses estudos, não se tinha uma problematização sobre os impactos do patriarcado, do capitalismo, não existiam estudos de gênero, né? Então, o que eu vejo é que, na verdade, esses profissionais, eles acabam reproduzindo esses discursos da maternidade compulsória. Não, isso não necessariamente vai fazer deles profissionais ruins, tá? Mas são profissionais que não estão fazendo uma leitura de gênero, que não estão considerando os impactos dessas grandes estruturas na vida da mulher, né? Fazendo justamente esse recorte de gênero. Então, o que eu diria é para procurar outros profissionais. Ou então, se existe um diálogo, né, uma relação mais íntima, mais próxima entre você e esses profissionais, que indique, então, leituras, porque hoje existem teorias da psicologia, livros teóricos da psicologia, que vão incluir o recorte de gênero e que vão considerar, por exemplo, o patriarcado e o capitalismo como grandes estruturas que vão impactar a saúde mental das mulheres. E então o que eu acho é isso, assim, é que na verdade são pessoas que acabam reproduzindo essa questão da maternidade compulsória, porque é algo que, sem culpabilizar esses profissionais, sabe? Porque é algo que realmente tá aí, a gente recebe estímulos 24 horas por dia para estar dentro dessa maternidade compulsória mesmo. E é o que acaba acontecendo em grande parte dos casos, assim. Então, se é melhor, se é vocês que estão buscando acompanhamento psicológico, procurem alguém que faça esse recorte de gênero, né? Hoje em dia tem as redes sociais que nos permitem verificar assim, qual é o tipo de acompanhamento, o que essa pessoa fala, sobre o que ela estuda, né? Isso contribui também. Sim, até porque, Ana, falando aqui um pouco da psicologia, eu fiz um ano de faculdade de psicologia. E é importante ressaltar também, né, que você falou que essas pessoas elas se baseiam em teorias muito antigas e escritas por homens, né? Por homens. Sim. Sim. Essa questão dos traumas, ela vem bastante de Freud, né? Os traumas familiares, traumas infantis. E a gente não pode
desconsiderar a importância de Freud para a psicologia em si, mas também a gente não tem como desconsiderar o contexto em que ele escreve, né? Claro, o lugar Vamos de fala pensar no ali. contexto colonial, né? Homem branco, hétero, rico, né? Então, não dá. O contexto histórico em que ele estava situado também, gente, né? 1900, não dá para querer comparar. A gente pode É, trazer, sim, alguns conceitos dele para quem é da psicanálise, né? uhum, Seguimos utilizando conceitos dele, mas não significa que a gente também não possa inserir outros conceitos e outros teóricos, e principalmente teóricas, é, para o debate, e é, para nos dar uhum, esse suporte teórico dentro da nossa profissão. é. Porque se tem alguém que tem propriedade para falar sobre maternidade, gente, é mulher, não homem, né? Justamente, né? O que é considerado esses traumas é porque é algo que sai daquilo que se espera da mulher, né? Uhum. Então, gente, constelação. A Aline pediu se a gente pode falar sobre constelação familiar. Eu não sei nada disso. Então, não sei se teria muita relação com o nosso tema, assim, eu só peço que vocês tenham um cuidado, né, sobre isso, assim, porque muitas vezes hoje está sendo utilizado de uma forma precipitada, não sei se existe uma outra forma, mas enfim, de uma forma que por profissionais que não tem toda a carga teórica que, por exemplo, um psicólogo teria, né? A constelação familiar, ela se aproxima muito, ela rouba, parece um pouco, na verdade, da abordagem sistêmica da psicologia, que é uma abordagem que traz a família para a terapia, né? Traz a família para o consultório, porque, bom, o ser humaninho lá, independente da idade, ele tem conflitos familiares, né? E aí, então, não tem como a gente não colocar a família, digamos, para esse debate ali, do que está acontecendo, para resolver o sintoma da pessoa. E aí a constelação familiar, ela se apropria de muitos conceitos, assim, da psicologia, da abordagem sistêmica, só que ela é trazida, assim como a Bruna disse, como um feijão mágico, como uma coisa que vai resolver e solucionar o teu problema, assim, sabe? Com uma aplicabilidade rápida. O que assim, realmente eu não tenho tanto conhecimento sobre para ficar falando para vocês, mas é o que eu sempre falo, desconfiem de coisas que são rápidas, de feijões mágicos, de Uhum. estratégias prontas, de receitas prontas, né? Desconfiem. É muito Aham. mais interessante a longo prazo, para a individualidade da pessoa, para o autoconhecimento da pessoa, que ela vá para uma psicoterapia, digamos assim, do que ela invista dinheiro, porque não é tão barato assim pelo que eu andei vendo, numa sessão, não sei se é assim que se chama, de constelação familiar. É, é isso que eu tenho para falar sobre. Mas eu É. também, Aline, não tenho tanto conhecimento sobre assim. Mas É, já vi muitos relatos bem negativos, sabe? De discursos um tanto quanto agressivos, assim. Então, sei lá, vai pra terapia. Não precisa nem ser comigo, sabe? Mas vai pra terapia, assim. ai, acho que vamos encerrar, né, Ana? Senão vai ficar muito longo. Vamos. O pessoal não vai assistir depois. É. Mas, ó, Mas gente, para quem está assistindo agora, eu vou subir também lá no meu canal do YouTube. Eu vou subir. Aí, se vocês quiserem mandar para alguém, eu acho que fica melhor lá pelo YouTube, porque daí a pessoa pode acelerar, né, a velocidade ali, ela acaba conseguindo ver o vídeo mais rapidinho do que ele realmente foi, tá? Então, quem não me segue, né, quem não é seguidor, segue lá no Instagram, @semfilhos. Se inscreve no meu canal do YouTube, porque por enquanto eu só estou subindo os vídeos, mas em breve eu vou começar a criar conteúdo para o YouTube também. Então tem um linkzinho lá na minha bio, cliquem lá e se inscrevam para ajudar o canal a ir crescendo também, né? Então é isso, eu e queria agradecer, Ana, o convite, adorei a conversa, tá? Vamos eu fazer agradeço mais. por ter topado. A gente estava conversando sobre essa live desde o ano passado, assim, né? E Aham. a live vai ficar salva, até a Paty subir a live vai ficar salva no meu Instagram também, tá? Para vocês olharem, né? Quando quiserem
dão um likezinho lá, comentem um pouquinho, vou fazer meu lado blogueiragem agora. Isso. E vocês podem seguir comentando, seguir conversando com a gente, que a gente segue dialogando sobre isso. Eu que te agradeço, Paty, por ter topado, né? Conversar, assim, e dialogar dessa forma, como a gente foi super rapidinho, né? Conversando e fechando, assim, como ia acontecer a live, e deu super certo. E a gente vai, já tem mais live aí, né? A gente vai voltar a aparecer juntas por aqui. Sim, você agora vai vir como minha convidada aí, que eu quero fazer uma sessão, uma sessão especial aí de mulheres pesquisadoras. Ah, que legal. Tá, gente, agradecemos muito, né, a presença de vocês, e não só a presença, como a participação, foi a live mais participativa que eu já fiz, adorei. E a gente fica super feliz, né, por ter sido bom para vocês, assim, por vocês se sentirem contempladas com esse assunto. É muito importante a gente ter esse gostinho de que o que a gente está fazendo faz sentido, né? Com certeza. Esses feedbacks são muito importantes para a gente continuar tendo fôlego para produzir conteúdo para vocês, né? Justamente. Então, beijo, Paty, muito obrigada, bom fim de para todas nós. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.